Uma mentira, quando contada várias vezes, começa a parecer que é verdade. É bem provável que você já ouviu isso várias vezes, não é verdade? E um exemplo disso, um exemplo bem básico que podemos dar, é aquele de se uma pessoa engolir pastilha, vai colar no seu estômago e nunca mais vai sair. Nós ouvimos isso desde criança, não é verdade, queridos irmãos? E é interessante que normalmente quem fala essas palavras são os mais velhos, pessoas adultas. Então, uma criança ao ouvir isso é muito mais fácil acreditar. Mas na verdade, essa não é uma informação verdadeira, queridos irmãos. Mas o fato dela continuar a ser difundida e o fato dela nunca ser contestada, então ela parece ser uma informação verdadeira. Mas é claro, né, meus irmãos, não vamos querer ter o hábito de engolir todas as pastilhas que nós mascamos, né? Bem, queridos irmãos, esse é um exemplo que se refere-se a alguma coisa básica, né? Mas existem informações mais sérias que, se forem repetidas ou se forem ditas de certas formas, podem parecer ser verdade, mas na realidade não são. Então, nesse discurso, nós vamos falar de alguém que fez exatamente isso. Ele usou meias verdades para parecer verdade. O nome dele é Elifaz. O que aconteceu com ele? Como é que nós podemos identificar informações falsas? E que cuidado devemos ter? Que cuidado precisamos tomar quanto a esse tipo de informações que contêm meias verdades ou que são totalmente falsas? É sobre isso que nós vamos falar nesse discurso. Bom, queridos irmãos, é interessante que normalmente uma informação ela geralmente precisa ter uma fonte. No caso dele, queridos irmãos, ele parecia ser uma fonte bastante confiável. Por que nós dizemos isso? Por dois motivos. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Jó, capítulo 4, versículos número 1. Nesse versículo, nós vamos ver o primeiro motivo que fez parecer que Elifaz fosse uma fonte realmente confiável de informação. Jó, capítulo número 4, versículo número 1, diz o seguinte: Então Elifaz, o temanita, disse em resposta. Por que é interessante esse versículo, queridos irmãos? Esse versículo mostrou que Elifaz era temanita, ou seja, ele era da cidade de Temã. Essa cidade de Temã ficava na terra de Edom. E é interessante, queridos irmãos, que o livro de Jeremias, capítulo 49, versículos número 7, ela menciona Temã como o centro da sabedoria da cidade de Edom. Ou seja, é como se nós vivemos aqui em Luanda e Luanda tem vários municípios, né? Imagine que dentre esses municípios existe um que é conhecido como esse município, saem sempre pessoas muito sábias, pessoas que se destacam com verdadeiro discernimento. Então, a cidade de Temã, de onde Elifaz pertencia, era assim. Então, com certeza que esse detalhe em si já poderia fazer com que ele parecesse ser uma fonte confiável. Mas, por outro lado, é interessante que na conversa que Elifaz teve com Jó, ele não estava sozinho, ele estava com mais dois conselheiros. Mas é interessante que, ao começarem a conversa, quem começou foi Elifaz. Isso indica que, provavelmente, dentre os três, por ele ser o primeiro a falar, então ele era o mais velho. E mais uma vez, queridos irmãos, a Bíblia diz que os cabelos brancos também podem significar sabedoria. Então, parecia que Elifaz era realmente uma fonte muito confiável. Mas agora, que informação Elifaz deu a Jó? Qual é a informação que ele passou a ele? Agora veja, por favor, o versículo número 19 do capítulo número 4. Jó 4, 19. Esse versículo diz o seguinte, queridos irmãos: Quanto mais nós que moramos em casa de bairro, cujo alicerce está no pó, que são esmagados tão facilmente como uma traça.
Bom, queridos irmãos, essas palavras de Elifaz, elas em parte são verdadeiras, mas é apenas em parte. Quando Elifaz disse que os seres humanos moram em uma casa de barro, com certeza que ele estava a falar a verdade. O livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ele compara os seres humanos como um vaso de barro, por causa da nossa imperfeição. Por natureza, nós somos pessoas normalmente um pouquinho mais fracas, né? E isso era verdade. Só que na parte B, quando Elifaz diz que somos esmagados tão facilmente como a traça, ele estava a querer fazer Jó acreditar que nós não temos nenhum valor perante Deus. Que não fazia diferença para Jó se ele era justo ou não. Que Deus não confia nos seus servos. E isso com certeza era uma notícia falsa. Mas agora, por que Elifaz fez isso? Por que ele agiu dessa maneira, colocando meias verdades em suas palavras para tentar passar uma desinformação a Jó? Veja os versículos 14 ao 16. Um terrível tremor tomou conta de mim, enchendo de pavor todos os meus ossos. Um espírito passou pelo meu rosto. Os pelos do meu corpo ficaram arrepiados. Então ele parou, todavia não reconheci o seu aspecto. Havia um vulto diante dos meus olhos. Houve silêncio, e de seguida ouvi uma voz. Então, o que estava a acontecer aqui? Elifaz, apesar de ser sábio, apesar de ser uma pessoa adulta, ele estava a ser influenciado por um espírito. Ou seja, ele foi influenciado por demônios. O seu modo de pensar foi comprometido, apesar dele ser uma pessoa bastante sábia. Por conta disso, ele acabou por passar meias verdades, desinformações, informações falsas a Jó. Qual é a lição que nós podemos aprender desse relato, queridos irmãos? Que nós devemos ter cuidado com as informações falsas. É verdade que Elifaz era sábio, era o mais velho, mesmo assim ele contou meias verdades. Informações falsas sobre Deus. Disse que para Deus nós não temos nenhum valor. Mas nós temos valor sim diante de Deus, apesar da nossa imperfeição. É possível sim nós termos uma boa relação com Jeová e Ele continuar a nos dar o valor que nós merecemos. Isso é possível sim, e vimos isso no caso de Jó. Então, queridos irmãos, muitas informações que nós vamos recebendo à medida que os anos vão passando, talvez não sejam totalmente verdadeiras. Então, o que é que nós podemos fazer? Antes de acreditar ou de partilhar, como mostra a imagem no nosso manual de atividade, primeiro verifique a fonte. Verifique se a fonte é verdadeira. Não acredite em tudo que você vê na internet. Cuidado com as redes sociais. As redes sociais, elas são usadas também para partilhar muito rapidamente informações falsas. Muitas vezes existem redes sociais que mostram um ficheiro com a informação reencaminhada muitas vezes. Isso é sinal de que seria bom avaliarmos se vale a pena ou não partilhar. Antes, queremos saber se as fontes são confiáveis ou não. Nós podemos nos perguntar quem está a divulgar a informação, qual é o objetivo, será que aconteceu realmente assim? E por outro lado, é muito importante também verificar o conteúdo das informações que recebemos. Será que o conteúdo é atualizado? Está correto? As datas batem certos? Que motivo tenho para acreditar nisso? Queridos irmãos, assim como no passado, infelizmente haverá muito fluxo de desinformações, principalmente nas redes sociais. Mas a televisão, a rádio e os jornais também podem fazer isso. Então nós queremos ter cuidado para saber em que tipo de informações nós vamos acreditar. Nós estamos a chegar bem perto da grande tribulação. E é muito importante que nós continuemos a confiar em informações verdadeiras. E essas nós podemos encontrar diretamente no nosso site oficial jw.org. Portanto, não se concentre em só partilhar a informação. Verifique se é verdadeira e não se deixe levar por informações falsas.